glória a Deus. Para dizer quase precisamente, existem 1.200 passagens das Escrituras que falam sobre finanças. Deus é um Deus de finanças. Mas não é por causa da terra, é por causa do céu. Porque na entrega você vai mostrar qual o nível de comprometimento que você tem com Ele. É simples assim. É simples, só que muita gente ainda não chegou nesse padrão. Eu quero falar sobre a premissa do Evangelho. Está afim? Sempre estou. Apesar das vezes passarmos por tantas coisas, mas eu sempre estou afim. Eu fui chamado para isso. Para discipular, para pregar, para gerar filhos espirituais, ministeriais, para ir às nações, apostolar. Semana que vem nós vamos. Depois de um ano e tanto. Deus sabe. Então, estamos com a corda toda em nome de Jesus. Amém, Espírito Santo, que haja uma rendição, que haja uma entrega, que haja uma legitimidade de conversão, de comprometimento contigo, com a tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor guarde a cada coração, a cada um, e o Senhor possa se manifestar da maneira como tu planejastes, e que eu seja tomado pelo teu Espírito, não seja eu, mas o Senhor a falar, o Senhor a conduzir essa palavra no profundo de cada coração, em nome de Jesus, amém. Premissa é uma afirmação para você chegar a uma conclusão naquilo que você está fazendo. E existe uma premissa no Evangelho para você chegar no alvo e a concluir tudo aquilo para o qual você foi chamado. Mas eu preciso dizer uma coisa. Que tipo de Evangelho nós temos pregado? Qual a qualidade do Evangelho que temos pregado? Quando eu digo temos, eu estou dizendo no geral, eu estou me incluindo nisso. O que tem saído de muitos lábios e evidentemente de muitos corações é o Deus que pode te dar muitas coisas, ou Deus que te comprou se dando a si mesmo pela sua vida. Existem aí duas linhas, e porque o Evangelho é caminhar numa linha tênue, porque não é tão simples assim. E hoje nós estamos assistindo aberrações. Eu preciso falar isso. Olha, aqui é mais caro, é 10 mil. Começa com 10 mil, aqui é mais caro. Lá é mais barato. Lá é 100 reais. Ali naquele outro é mais barato ainda. Então vai onde é mais fácil. Ou vai onde diz que você vai ter muitas coisas, que você vai prosperar, você vai ter uma rede de concessionárias, que você vai ter uma rede de supermercados, que você vai ter muitas coisas. Então, peraí, eu posso escolher aonde eu devo ir. O Evangelho que não chama, não convida para um comprometimento. Jesus falou sobre isso, ele pregou sobre isso, e se você for ler os Evangelhos e as cartas paulinas, você vai ver isso. É isso mesmo. Então estamos diante de uma encruzilhada, podemos dizer. Porque eu, sem medo de ser feliz, vou dizer uma coisa. Tem muitas pessoas que não pregam o Evangelho genuíno e verdadeiro do comprometimento, porque tem medo. Tem medo de perder seus membros.
Porque hoje existe igreja de todo tipo, que eu estou falando aqui desde o começo. Tem medo e que seus dizimistas vão embora. Ou que aqueles que ofertam mais do que outros, eles deixem a igreja, porque estão sendo confrontados com a verdade, com o evangelho verdadeiro. Como Paulo fala, para o qual eu fui chamado. Então tem essas duas vertentes. O evangelho fácil, o evangelho mais difícil, podemos dizer assim, o evangelho que te chama para um compromisso, não compromisso, mas um comprometimento com Cristo, que é a verdade, o caminho, a vida. E não há outro tipo de evangelho senão esse, que te leva a estar aliançado verdadeiramente com Deus. E quantas pessoas têm rompido essa aliança? Têm quebrado esta aliança? Deus ele não quebra, porque ele fala, eu não quebrarei a aliança que fiz convosco, e não alterarei o que saiu dos meus lábios. Ele não muda, ele é imutável, e a sua palavra é imutável. E também não é o evangelho do fogo. Sim, nós cremos no poder de Deus, porque o reino de Deus tem poder, e ele é manifesto com poder, ele tem um conteúdo dos poderes do mundo vindouro, isso sim, mas não só para você sentir um tremor, para você sentir um arrepio, para você saltar, pular, rodopiar, e para por aí. E não há uma progressão do conhecimento da glória de Deus. Então existem todas essas linhas, e no Brasil, desde que o evangelho veio para cá, ou desde uns tempos para cá, podemos dizer, de 50 anos para cá, o evangelho tem se tornado uma coisa muito fácil, muito teologicamente de prosperidade. Você pode ver que as igrejas estão cheias, abarrotadas, porque ministram sobre prosperidade. Então veio a prosperidade teológica, mas sem comprometimento com a verdade. Eu pedi para eles entoarem aquele louvor sobre aquele que queima as carroças, os barcos no mar. Sabe, né? Esse louvor que foi o primeiro louvor. Ele tem um conteúdo muito profundo e profético, porque ele foi tirado do profeta Eliseu, quando ele foi chamado para andar com Elias e ter o seu ministério profético. E ele fala que isso aqui é uma síntese, que está aqui em 1 Reis, capítulo 19, de 19 a 23. 1 Reis, vamos abrir a Bíblia. Não se assustem, não estou bravo, estou com raiva do diabo, que tem enganado muita gente tem deixado ser enganada por Satanás. Quantas brechas existem por aí. Amados, nós oramos por muitas pessoas, não só essas da live que muitos assistem aí, mas são muitas pessoas. Hoje mesmo ministrei uma moça que está lá na Áustria, que morou nos Emirados, ela está passando uma situação difícil, e ela me chamou, eu preciso falar com o senhor. E quantas pessoas nos chamam para serem ministradas, porque estão passando por situações difíceis. Eu nunca me nego a ministrar, mas uma boa parte delas é por situação terrena e não do céu. Pessoas que na realidade não querem ser libertas, querem continuar adulando uma situação, mas não querem largar de certos equívocos na sua vida. Ok, 1 de Reis, capítulo 19. 19 a 21. Assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Peraí. Isso aqui é uma síntese do chamado de Eliseu, porque o profeta Elias e o profeta Eliseu são dois, eu posso dizer assim, dois ícones do evangelho profético, ou da palavra profética.
Elias, porque foi o homem que mais entendeu de reino espiritual, e Eliseu, porque foi ousado, intrépido e quis a porção dobrada, e cumpriu um propósito aqui na terra, a ponto dos ossos de Eliseu ressuscitarem um morto que tinha caído na mesma vala onde ele tinha sido sepultado. Tremenda era a unção que tinha sobre aquele homem. E aqui, lavrar com 12 juntas de bois não é pouca coisa. Significava ou representava que era um homem de posses, ou seu pai era um homem rico, que tinha muitas posses. Então, deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, o que te fiz eu? Ele está dizendo o seguinte: você sabe muito bem o que te aconteceu, hein? Eu lancei a minha capa sobre você. Eu estou te chamando da parte de Deus para um ministério profético. Você simplesmente vai me substituir, porque ele lançou a capa dele, não lançou a capa de outro, mas a dele própria. Porque Deus já tinha dito lá, quando ele fugiu de Jezabel, e aconteceu o que aconteceu, a gente sabe disso, disse para Elias: olha, e você vai ungir Eliseu no teu lugar. No lugar do teu ministério profético. Ele está chegando ao fim. Tem algumas coisas ainda que você vai realizar profeticamente, mas você vai colocá-lo no teu lugar. É uma chamada divina, altamente profética, porque muitas coisas foram profetizadas até a respeito de Cristo e a respeito do povo de Israel, para pôr o povo de Israel nos eixos. Então era um ministério de alto padrão profético, eu posso dizer assim. Então ele sabia o que estava acontecendo com ele. Ele sabia muito bem que não ia ter volta depois que ele fosse lá, despedisse dos seus pais e fosse com Elias. Tinha acabado o passado dele. Por isso que o louvor diz: queimei as minhas carroças, acabei, aquilo que eu fazia não faço mais, porque agora eu vou seguir um outro caminho. Eu tenho uma chamada profética, e essa chamada profética que eu tenho aponta para Cristo, e Elias já me falou muito a respeito disso, porque ele já conhecia muito bem Elias, andava muito com Elias, já era um servidor de Elias, lavava as mãos do profeta, e sabe muito bem que naquele tempo eles faziam isso, ele servia o profeta, então ele conhecia muito bem aquilo que estava acontecendo com ele. Agora mudou a minha vida, acabou, não volto mais aqui, não volto mais para trás, há algo muito mais excelente a fazer do que eu estava fazendo. A minha vida não está mais lançada a isso que eu fazia, nem vai mais ser arremetida a isso. Acabou, eu vou seguir em frente e não vou olhar para trás. E foi isso que aconteceu com ele. A gente sabe muito bem que ele seguiu os passos de Elias. E ele teve a revelação do dia em que o seu senhor Elias ia ser tomado aos céus. Ele teve a revelação e seguiu, porque ele queria, ele mirava, ele almejava a porção dobrada do que tinha Elias. Como se ele estivesse dizendo: a minha chamada não foi à toa, não foi a troco de nada, eu não abandonei todo o meu passado por nada, mas eu quero a porção dobrada que está sobre. A gente sabe o que aconteceu. Ele viu Elias ser tomado, por isso a capa ficou com ele, a capa de Elias. Ele colocou a capa e ele passou de fato a ter a unção dobrada do que estava sobre Elias. Aleluia. Então ele teria que ressuscitar 2 mortos. Elias tinha ressuscitado o filho da Sulamita. E aí? Ele ressuscita também o filho da viúva, mas faltava um. E esse um foi aquele que caiu na vala onde ele estava sepultado, e quando aquele cadáver tocou no corpo de Eliseu, ele ressuscitou. Deus cumpre
Deus cumpre tudo o que foi dito a respeito da sua vida, nem que seja no último segundo da prorrogação do segundo tempo, mas Deus vai cumprir. É inevitável, Ele cumpre. Ele só não cumpre se nós não quisermos. E se nós de fato não quisermos ter esse comprometimento com Deus. E falando sobre isso, Jesus falou uma palavra poderosa, vigorosa, profunda, quando ele tinha milhares de seguidores, porque ele tinha quase 3.000 discípulos, quando ele multiplicou pães e peixes, saiu uma multidão atrás dele. E aquela multidão atrás dele, eu posso me referir como uma multidão que vai atrás de Jesus só para ter algumas coisas. Tem palavras contundentes aqui que eu vou dizer para você. Aguenta a mão aí, porque eu quero que você seja ungido. Que o que você estiver ouvindo hoje seja para te ungir. E você almejar isso na sua vida. E não ser a mesma pessoa. Aleluia. E quando vê aquela multidão, eu quero, oh, Jesus vai me dar muitas coisas. Até posso entender que, olha, Jesus, do jeito que ele multiplicou os pães, ele vai me dar uma padaria. Opa, o negócio aí vai ser, ele vai me dar um entreposto de pescado, que vai ser um dos maiores da região. Eu vou, ele pode me dar muitas coisas. Por isso que Jesus diz, vocês estão atrás de mim porque comestes pão e vos fartastes. Mas vocês precisam almejar o outro pão, aquele que dá a vida eterna, o qual o Filho do Homem veio trazer. E aí ele começa a aprofundar, mas ele chega no momento solene da sua pregação, para aquela multidão de discípulos que tinham começado a segui-lo, que está aqui em João capítulo 6, a partir do 53, veja bem o que ele disse aqui. Jesus, quando abria a boca, era forte. Era forte. Como eu admiro Jesus, não só admiro, como eu amo. Porque ele sempre tinha a palavra certa no momento preciso para dizê-la. Ele nunca recuou naquilo que ele tinha que fazer e falar. Não é como muitos hoje que recuam, voltam, e quando você vai olhar lá na frente, eles não saíram do lugar. Porque iam e voltavam. Amados, este é o evangelho que foi propagado no Brasil. De uns tempos para cá. Ok. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, João 6, a partir do 53 até o 56, 3 versículos. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus estava falando assim, venham ter um pacto comigo. Pacto. Jesus chamou para um pacto. Carne e sangue, compreende-se pacto. E aquela turma de judeus, porque eram judeus que estavam seguindo, todos interesseiros, sabiam o que significava isso. Sabiam o que era ter pacto, sabiam o que era carne e sangue, sabiam o que era um pacto. Eles estavam acostumados com esses termos. Mas eles tinham medo dos fariseus. Muita gente tinha medo dos fariseus religiosos. Não, e aí eu vou perder meu lugar lá na sinagoga, o que eles vão dizer de mim se eu começar a andar com esse Jesus que é perseguido pelos religiosos, que é evitado pelos religiosos, ele é marginalizado pelos religiosos, pelos sacerdotes, ninguém quer saber dele, ele sempre está sendo confrontado por essas pessoas, e vão me ver com Jesus. Não, isso não. Agora, se ele quiser me dar algumas coisas que eu preciso, aí sim, eu vou segui-lo até um certo ponto. É o que acontece, amados, é o retrato do evangelho de hoje. Espera aí. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Quem tem pacto comigo, comprometimento, tem a vida eterna. Amados, se trata aqui de algo que está em jogo, a vida eterna. Não é uma vidinha aqui que passa feito uma fagulha, feito um sopro. Você sabe muito bem o que passa.
Alô, 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 alô. Ok. 70 ou 40? Bom, os dois são proféticos. Os dois são proféticos. Mas o renovo físico foi de 30, então tem 40. Mas veja bem, outro dia eu tinha 18 anos. Eu estava nas baladas daquela época, balada. Não existia balada naquela época, existia o quê? Bailinho com long play. Então, nos bailinhos com long play, se põe uma vitrolaça no meio do salão, da sala, da casa, porque a gente vivia atrás de fazer baile. Tinha até uma equipe, tinha um time. Esse time tinha um DJ. DJ era aquele naquela época que tinha, ele vinha com 150 LPs, long plays, e mais uns 170 compactos. E ele levava tudo isso, mas a casa tinha que oferecer um bom som, uma boa vitrola. É vitrola, eu sou do tempo da vitrola. E ali ele ia selecionando e aceitava alguns pedidos, põe aquela do Ray Conniff, põe aquela do Jimmy, como é que é aquele? Não Jimmy, não é Jimmy. Johnny Matz, põe aquela do Johnny Matz. E aí ia todo mundo, quando era Johnny Matz, ia todo mundo dançar. Foi desse tempo. Mas isso voou. Eu tinha 18 ou 15, 14, não me lembro bem. Quando começou o jeans no Brasil, era só americano. Não tinha confecção aqui. Eles mandavam a matéria-prima dos Estados Unidos, eles confeccionavam os jeans. Calça Lee. Não sei se era do Bruce Lee, mas era calça Lee. Eu estava fanático, eu queria calça Lee. Eu consegui comprar uma lá, não sei quem trouxe lá na 25 de março, na Pajé. Buscar na Pajé, em tal lugar assim assado. Olha, você tem que subir uma escada, é um labirinto, você chega lá tem calça Lee. Não, mas era calça Lee mesmo, comprei. Só que o alfaiate tinha que, porque eram grandes, tinha que ajustar, né? Porque vinham grandes lá dos Estados Unidos. Tudo grande, tinha que ajustar. Aí falou, puxa, isso aqui, porque era um tecido duro, resistente. O jeans daquela época era muito resistente. Então, nossa, isso aqui tem que costurar com o quê? Com aquelas agulha de aço, porque era difícil, quebrava a agulha. Quebrei não sei quantas agulhas lá do alfaiate. Ele ficou bravo comigo, você tem que pagar as agulhas. Bom, mas resumindo. Passaram-se quantos anos? Eu tinha 15, 16, quando eu estava afim de calça Lee. 60 anos. Não, 50 e tantos anos. Passou. Mas o Matusalém viveu 969. Passou também. Cadê ele? Passaram 106 bilhões de pessoas na Terra. Eu fui ver nas estatísticas. Lógico. Quantos por cento estão salvos, eu não sei, mas, bom, de 106 mais 7 bilhões que tem hoje, são 100, vamos arredondar, são 115 bilhões, vai. 115 bilhões. 5% tiver salvo, é bilhões, hein? São bilhões. Quanto dá aí, Marcelo? Você que calcula rápido, feita... 6 bilhões e meio. É gente, lá no céu. Para você ver que poderia ser muito mais. Mas aqui Jesus começou a falar do comprometimento. E ele diz, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Nós não celebramos a ceia, todos os domingos agora celebramos a ceia. É um ápice da comunhão e do teu comprometimento, da tua aliança com Cristo. No reino espiritual você bebe o sangue e come a carne. É sério.
Você está dizendo no momento da ceia que tem um comprometimento com Ele. Mas espera um pouquinho, será que é verdade? Quando você sai daqui, vai para tua casa, encontra lá não sei o que, começa a brigar, discutir, será que é verdade? Será que é verdade que nessa semana, por exemplo, você celebra no domingo, na segunda você vai para o seu trabalho, de repente entra numa roda de escarnecedores, de repente começa a fazer negócios estranhos, e se esquece que você celebrou a ceia, ceia do Senhor, que Paulo falou, é uma coisa seríssima. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, porque o que está em jogo, como eu disse a vocês, é a vida eterna, mas Jesus disse duas parábolas fantásticas a respeito do que nós estamos dizendo aqui, premissa do Evangelho. Calma, fica aí sentado. Está aqui em Mateus capítulo 13, versículo 44, a primeira parábola do reino, porque aqui é vida eterna, e se é vida eterna, trata-se do reino de Deus. Não fala reino da terra, não, fala reino de Deus, ou reino dos céus. Amém? Aleluia. O reino dos céus, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, achando um homem, esconde-o de novo, então em sua alegria foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Jesus está falando que o reino de Deus não é para qualquer um, para aquele que quer. Mas eu vou repetir a terceira vez, o que está em jogo é a vida eterna, é o reino de Deus, que é o tipo de vida de Deus, e o estilo de vida de Deus é a vida eterna. É com Ele, viver com Ele, não é viver aqui uma vida que você mais sofre do que outra coisa e fica alegre quando compra um carro novo, não é isso. Aquele homem encontrou um campo que tinha um tesouro, e ele encontra aquele tesouro, falou, pô, esse campo aqui é muito importante para mim. Eu nunca vi algo inigualável que tem aqui. É indizível, indescritível, e para mim é fundamental, é mais do que qualquer coisa da minha vida, porque eu encontrei algo que eu não esperava encontrar. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar o campo. E ele escondeu o tesouro, para depois ir comprar o campo, onde estava o tesouro. Ele estava dizendo, aquele campo é o meu lugar de trabalho no reino de Deus. Eu estou aqui e eu quero isto, é isto que eu buscava, e muito embora não sabia que era isso, mas eu encontrei. Agora o que eu tenho não vale nada diante disso. Ele está falando de um negócio que não tem volta, é o que Jesus está falando. Que não tem como você pensar sequer se vai ficar com o campo ou não. Se você vai orar um ano para ver se vai ficar com o campo ou não. É algo que ele jamais imaginou que ele pudesse encontrar. Espera, isso vale mais do que qualquer coisa que eu já tive na minha vida. É o reino, que ele está falando do reino dos céus. 45, outro sim. O reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca as boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Essa pérola não tem na face da terra outra igual. Não existe, desde que eu nasci, eu não conheci uma pérola como essa. Embora eu busquei a minha vida inteira praticamente, mas agora encontrei algo indescritível. Essa pérola é demais. Eu vou vender tudo que eu tenho. Não me interessa mais isso que eu tinha, eu quero essa pérola. Ele foi vender tudo que tinha, como ele disse, para ficar com a pérola, e a comprou. Ele estava dizendo que tudo que ele tinha não valia nada perto daquela pérola. Não chegava aos pés daquela pérola. Porque a nossa vida pregressa não chega aos pés do que nós encontramos
o poder do eterno, o poder da salvação, o poder de Deus, o poder do reino em nós. Foi tão grandioso o que Deus fez, que Ele deu o reino, assim como o Pai me confiou um reino, eu confio a vós, Jesus disse aos discípulos e disse a nós. Eu dou o reino, Ele veio com o Espírito Santo, o Espírito Santo veio com o reino e com a manifestação de Cristo, para nos guiar em Cristo, e termos o reino, e falarmos sobre o reino, e conhecermos o reino, e tudo que há no reino, as coisas do mundo vindouro. O reino de Deus é o reino de Deus, é o reino dos céus. Ele não veio para falar das coisas da terra, ou daquilo que você tinha, possuía ou era. Não tem nada a ver. Então eu volto a dizer e perguntar a você, que tipo de evangelho nós temos pregado? Está levando aonde isso? E quando aqueles multidão de discípulos viraram as costas para Jesus, porque eles disseram, essa palavra é muito dura. Eu estou pregando uma palavra dura. Eu não sei o que você vai fazer depois, se você vai virar as costas para mim. Pode até virar as costas para mim, mas não vire as costas para Cristo. Não vire as costas para a vida eterna, para o reino de Deus. Tem muita gente que está na igreja, estou dizendo no modo geral, todo esse universo, a igreja de Jesus, e tem muita gente que não entrou no reino ainda, que não está vivendo a alegria do reino, as coisas, a confiança que o reino de Deus te dá, o privilégio que é estar no reino de Deus, e não ter medo, não ser abalado, porque o reino de Deus não é abalável, é inabalável. Você tem confiança e descansar, independente do que você ouve, das respostas que muitas vezes você tem de um negócio, ou de um contrato que você precisa fechar, mas às vezes você ouve uma resposta negativa. Isso não me abala, me abalava no passado, isso não me abala mais. Eu descanso. Muitas vezes ela vem me dizer algumas coisas, olha, que parece que não vai dar certo, por isso. Descansa, orando. Deus é poderoso. Eu quero o que Ele quer e não quero o que Ele não quer. Essa é a minha oração. Eu quero o que o Senhor quer. Eu quero as coisas concernentes ao Teu reino e não quero as coisas que não têm nenhuma referência ao Teu reino. É esse o negócio. Esse é o nosso negócio. Nós mudamos o nosso estilo de vida, nós mudamos a nossa caminhada. Ela é diametralmente oposto do que nós fazíamos. Nós demos uma guinada de 180 graus, acabou. Acabou, para mim acabou aquilo, negócio velho, antigo, bolorento, que era as coisas desse mundo. Para mim não tem mais sentido isso. E é tremendo o que ele fala, o que Jesus fala e o que Paulo fala. O que Paulo fala. Por exemplo, Filipenses, eu falei de premissa, qual a premissa? É uma afirmação de que você quer o reino, que quer cumprir um propósito, e que você quer concluir aquilo que você começou a fazer, ou aquilo que Deus começou a fazer através da sua vida, porque é Deus que faz, mas Deus faz através de uma vida que quer, que é apaixonada, que é nutrida pelo poder da palavra, e que tem esse comprometimento que nós estamos nos referindo aqui. É esse o negócio, amados. Glória a Deus mesmo! Filipenses capítulo 3, Paulo dizia que não tinha alcançado, né? Ele estava na premissa, ele era afirmativo em tudo que ele dizia, não que já tenha, no versículo 12 de Filipenses 3, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Eu prossigo, eu não sou vacilante, é isso que ele está dizendo. Eu fui alcançado por um propósito e eu quero chegar lá. Você está entendendo, amados do Senhor, em nome de Jesus? Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço aqui, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Eu não fico vacilando, ou seja, uma hora eu sou, outra hora não sou. Uma hora eu sou fervoroso, outra hora não sou. Uma hora eu quero porque eu estou precisando. Então eu vou lá buscar, eu vou orar, eu vou dobrar meus joelhos, eu vou na igreja, eu vou ouvir a palavra.
mas no momento seguinte ele já tem algumas coisinhas. Bom, eu não sou fanático. Isso não se trata de fanatismo. Se trata de um novo modus operandi. Se trata de um novo estilo de vida. Como eu disse, não tem volta. Prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, olha só. Todos aqueles que têm essa premissa e quer chegar ao fim, quer chegar a concluir, porque nós não estamos aqui para deixar as coisas inconclusivas, nós estamos aqui para concluirmos aquilo que começamos, amados. Porque nós vamos ser chamados para isso. E pensais de outra maneira, também Deus vos revelará, mas andemos, aqui começa um negócio, mas andemos segundo o que já alcançamos. Eu já alcancei, não vou voltar mais para trás, já alcancei, cheguei até aqui, eu vou continuar. Eu vou continuar. Irmãos, sede meus imitadores. Ele tinha tanta certeza, era convicto. Porque uma pessoa, para falar, para ser imitador dele, ele precisa estar muito convicto, muito comprometido com aquilo que ele faz e com aquilo que ele é em Cristo Jesus. Porque ele sabia muito bem que Deus tinha confiado a ele um reino. Jesus teve encontros pessoais com ele. Pessoais mesmo. Jesus em pessoa. Falou com ele muitas vezes. Falou o que ele tinha que fazer, as coisas para as quais ele foi chamado a fazer. Pregar o evangelho aos judeus e aos gentios e tal. Por estas coisas eu te apareci e vou te aparecer ainda. Olha que tremendo. E ele, por isso ele disse isso, para que eles imitassem Paulo, porque ele imitava Cristo. Você pode dizer isso para alguém? Gero, você pode dizer isso para alguém? Seja meu imitador como sou de Cristo. Só está mergulhado nele, dentro dele. Uau, dentro dele. Porque eu vou dizer uma coisa, Jesus não falava da revelação para todo mundo, ele falava das parábolas, como a parábola do semeador. Depois os discípulos foram a ele e disseram: Senhor, me explica esse negócio aí. Ele falou: a eles não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Então eu vou explicar. Então não era para todo mundo, por isso que eu estou falando, eu estou convidando vocês a estarem compondo ou fazerem parte dessa composição do propósito de Deus. Não se trata só de você, porque quando você está tratando dos propósitos de Deus, que são dos céus, isso eu já falei 414 vezes, Deus vai cuidar daquilo que você precisa aqui. Deus não tem me deixado faltar, não tem nos deixado faltar. Eu recebo algum subsídio daqui, mas eu recebo muitas ofertas de fora. As pessoas que são ministradas, que ligam. Amados, Deus não é Deus de confusão. Se Ele chamou e estou tratando das coisas do reino, Ele vai me conceder o que eu preciso aqui. Porque Ele é infalível. Foi Ele que disse isso. E Ele diz: pois muitos, no versículo 18, isso é forte, pois muitos há, dos quais muitas vezes os disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele estava dizendo o seguinte: eu conheci muita gente que até foi bem até um certo ponto, e de repente se tornaram inimigos da cruz. Por quê? Quando uma pessoa se aparta da fé, ou se aparta de Cristo, ele se torna inimigo. Não amigo, não pode ser chamado mais de amigo. Nós aqui, vamos dizer, nós éramos inimigos de Deus, porque ainda não tínhamos nos chegado a Ele, ou Ele não nos tinha alcançado ainda, não tínhamos tido experiências com Ele, e nós ainda estávamos numa vida pecaminosa, andando segundo o nosso próprio curso. Foi assim lá que Adão fez, né? Andando o seu próprio curso, da sua própria sabedoria, daquilo que ele achava que era. Mas de repente ele mudou de rumo.
É isso que eu estou dizendo, é isso que ele está dizendo. E aí ele começou a andar, mas de repente, não, eu quero outras coisas. E ele começou a se apartar, se tornou inimigo de novo. Inimigo da cruz. Porque um dia ele conheceu a cruz, olha, a cruz te salvou, a obra da cruz te libertou, o sangue de Jesus vertido ali te purificou de todos os pecados, olha, ele é rei, ele é Senhor, ele veio para isso, ele é aquele que vive, aquele que reina, ele é o Todo-Poderoso, ele te comprou por alto preço. E de repente parece que tudo isso vira pó na mente dessas pessoas, e se tornam inimigos de novo. Impressionante. Por isso eu vou repetir quarta vez, que evangelho que nós estamos pregando. É o evangelho que não traz comprometimento nenhum, e nem confronto. E aí ele fala, o seu fim, vamos terminar aqui, o seu fim é a perdição, no 19, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha, só pensam nas coisas terrenas. Estou falando ou não estou? Eu não posso buscar Jesus pelas coisas terrenas, vou ser o mais infeliz de todos os homens. Paulo falou isso lá em 1 Coríntios 15, 26 ou 16. Meu Deus! Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação. Interessante, né? Tem muitas pessoas que vivem pelas coisas da terra, e o seu corpo é um corpo de humilhação, e as coisas daqui são coisas de humilhação, amados, porque vão passar. Nosso corpo é amortecido a cada dia, envelhece a cada dia. Então é um corpo de humilhação. Mas ele diz que nós seremos transformados, o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas, escute o que eu vou dizer. A palavra diz isso, eu afirmo. Todas as coisas vão estar debaixo dos nossos pés. Todas. Porque é a ótica de Deus, desde o princípio, que ele criou Adão, Eva, colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, para ele ter autoridade. A palavra fala lá no início, antes do pecado, você tem autoridade, lhe dou autoridade sobre tudo isso, lhe dou poder sobre tudo isso. Mas, quando ele peca, depois quando ele fala a Noé, quando Noé sai da arca e vai começar uma nova vida, ele não fala mais que você tem autoridade sobre tudo isso. Ele diz que dava tudo para Noé, mas ele não teria mais autoridade. Não comandaria. Está entendendo que o negócio é sério? O Evangelho de Jesus Cristo? Nós em Cristo temos essa autoridade de volta, e no reino espiritual já reinamos. Já reinamos, amados. Nós temos essa autoridade para destronar principados e potestades. Como Jesus destronou a potestade que levantou contra o barco quando ele atravessava o mar da Galileia para chegar em Genezaré, se levantou uma potestade e ele deu uma ordem, foi de cima para baixo. E se nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, o que nós ordenamos e oramos é de cima para baixo. Oh, glória a Deus, aleluia. É esse o negócio, Tiago. Por que aconteceu? Battery. Aleluia. Seguinte, vamos começar a terminar esse negócio, senão vocês vão querer me pegar. Mas é necessário. Mas eu quero esse evangelho na minha vida. Olha o que Tiago diz, em Tiago capítulo 1. Aleluia. Tiago, depois eu vou dizer Pedro e terminamos a conversa. Tiago capítulo 1, versículos 9, a partir do 9, olha aqui. Glorie seu irmão de condição humilde na sua alta posição. Porque a palavra diz lá em Tiago 4,6 que o humilde ele tem uma graça maior de Deus. Não pretenso humilde, sincero de coração, humilde. Tem muitas pessoas que têm posses e são humildes, sabia disso? E tem muito pobre que não é humilde. Eu conheço alguns. Esse negócio de humildade não é assim como muita gente pensa. Amém?
Porque tem pessoas que são pretensamente humildes. Então eu vou andar mesmo de qualquer jeito, eu vou mostrar que eu sou humilde. Mas o coração está mais para lá do que para cá. Essa que é a verdade. Então diz assim, no versículo 10: o rico, porém, gloria-se na sua insignificância. Eu vou dizer: porque ele passará como a flor da erva. Olha o que diz. Mas o que ele está querendo dizer, não pode ser rico? É o seguinte: aquele que tem a prioridade de ser rico. Porque a nossa vida é composta de prioridades. Ou não? É lógico que é. Quando você levanta de manhã, você já tem prioridades diante de você, na sua mente, ou escrito, para você percorrer aquele dia, dentro das suas prioridades. Então ele está dizendo em termos de prioridade, então ele está dizendo: o rico cuja prioridade é a riqueza, é ter a riqueza, ele é insignificante, porque a minha prioridade é Cristo. Já que, como a nossa vida é composta de prioridades, eu não posso ter outra prioridade senão a Cristo. A partir de Cristo, eu vou ter a direção para as outras coisas que vêm a partir desta prioridade. Cristo vai me dizer, vai me guiar, e com certeza a minha vida vai ser uma vida de êxito, porque ela parte de Cristo, prioridade de Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é o alvo, Ele é o cerne. Amém, amados? Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Pois o sol sai com o seu ardente calor e faz secar a erva. Está dizendo aquele que a prioridade é ser rico. E sua flor cai, a sua formosura perece, assim murchará também o rico em seus caminhos. Porque o que é a vida aqui? O que é a vida de que um homem aqui dessa região, a gente sabe que tem uma potestade por trás dele, agora passou para os filhos, não vou dizer não. O cara juntou feito um louco, lesou muita gente porque comprava na baixa, oferecia um determinado preço, e a pessoa, não, eu quero esse tal preço, porque é isso que eu penso que vale. Tá bom. Aí estavam fazendo negócio, depois a pessoa ligava para ele e falava: oh, tudo bem, vamos fazer então aquele preço que você ofereceu. Aí ele falava: agora não é esse, mas agora é aquele lá embaixo. Ele ficou bilionário. Viveu 50 e poucos anos, morreu. Ali serve bem a parábola do rico insensato. Eu vou ajuntar, vou aumentar os meus celeiros, porque a plantação vai ser tremenda, eu vou plantar mesmo, vou lá, depois vou ajuntar nesses celeiros que eu construí, e vou dizer à minha alma: bebe, come, folga, porque tem bens para muitos dias. Aí vem a palavra, vem a voz: louco, nesta noite pedirão a sua alma. O que você preparou, para quem será? Quem vai requerer a alma? Quem estava requerendo a alma, que Jesus estava dizendo? Satanás. Porque o fulano estava nas mãos dele. Mamon. A parábola do rico insensato é o tal do mamon. E aí? Valeu a pena? Eu pergunto, valeu a pena? Claro que não. Meu Deus. Não estou dizendo, eu volto a dizer, não é proibido ter. Deus não proíbe ter. O fato é o coração, amado. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aqui Tiago continua dizendo: bem-aventurado o homem, versículo 12, que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Oh, aleluia! Amados, o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: diante das grandíssimas promessas que temos de Deus, nos tornamos participantes da divindade. Somos participantes da divindade, por causa das grandiosas promessas que estamos envolvidos nela. Mas, fala em seguida, porque já passamos da concupiscência e dos desejos da nossa carne. Isso não tem mais poder e valor em nós.
E aí sim, somos participantes das grandíssimas e preciosas promessas, através das quais nos tornamos participantes da natureza divina. Aleluia! Você foi chamado para ser participante da glória divina. Não foi chamado para buscar Deus só por aquilo que você precisa. Muitos até vieram a Ele por causa disso, em função disso, às vezes estavam doentes, precisando de libertação, às vezes estavam com problemas financeiros. Até aí é válido, mas não continuar nessa. Porque depois que ele passa a conhecer a glória de Deus, a intimidade, o conhecimento das coisas do reino futuro e as coisas do reino de Deus, aquilo que ele recebe, que ele vai ouvindo, recebendo, e ele vai se enchendo daquilo, se envolvendo naquilo, e se torna, de fato, aquele que estará cumprindo o propósito de Deus, aí não tem como voltar atrás. Aleluia. Então põe isso na sua cabeça. Você foi chamado para ser participante da divindade. Não volta para trás. Não vale a pena. De repente, nessa de voltar para trás, Jesus vem. E aí? Aleluia. Dê um aplauso a Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Eu quero declarar pelo nome de Jesus, assim como Elias lançou a capa sobre Eliseu. Eu quero declarar pelo poder da palavra que está saindo dos meus lábios agora. Que você, de fato, a partir de hoje, receba esse revestimento profético de Deus. Para esse tempo novo profético de Deus. Amados, estamos nos aproximando de cumprimentos estupendos, extraordinários, que diz a palavra. Agora, semana que vem, no dia 26, vai ter a grande lua de sangue. Existe aí um teor profético nessa grande lua de sangue, porque é um sinal para Israel. Coisas poderão acontecer com Israel, mas saiba que Deus defenderá Israel. Sabe por quê? Tem um irmão mais novo, que é a igreja do Senhor, que ora pelo irmão mais velho, Israel. Sim, nós somos o irmão mais novo. O evangelho começou pelos judeus, vocês querem saber. Tinha uma turma de judeus, 120 judeus que receberam, os primeiros a receberem o Espírito Santo, foram cheios. E dali, mais judeus foram salvos. E a igreja, o início da igreja era composta de 500, um pouquinho mais de 500 judeus, que Paulo fala em 1 Coríntios 15, quando ouviram subir aos céus. Depois de passar aqui no corpo ressurreto, 40 dias. E dali, depois de alguns dias, 7 dias, veio o Espírito Santo. E o Evangelho começou. A igreja começou. O que nós recebemos veio deles. E se você vê os princípios daquela igreja, você fica espantado. Não tinha necessidade. Todos eram supridos. Hoje está muito naquele negócio do egoísmo. O que é meu, o que é teu é meu também. Não é modo de falar o que falam por ele. Então, amados, nós precisamos voltar aos princípios do Evangelho verdadeiro, genuíno, aquele que realmente funciona e que se propaga em verdade e que faz muitas pessoas se comprometerem com esse Deus maravilhoso, generoso. Aleluia, glória a Deus. Senhor, traz o revestimento mesmo hoje, em nome de Jesus. Senhor, que haja uma composição nova na vida de cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Senhor, não importa, Pai amado, qual seja a função, qual seja a posição de cada um, o Senhor ama a todos igualmente. E o que o Senhor quer fazer, cada um tem algo que o Senhor quer dar, tem um comprometimento, tem um propósito, Senhor. Tem uma linha de conduta, tem coisas muito extraordinárias que o Senhor quer colocar nas mãos de cada um para cumprir para o Senhor. Assim seja, Pai. Faz na vida dos meus irmãos. Deus está te dando uma ousadia que você não tinha. Não tinha. Mas olha para Cristo. Deus está falando, olha para Cristo. Não interessa que o A faz, o B faz, o C deixa de fazer. É você e ele. Olhe para ele.
porque Deus está fazendo você subir um degrau de ousadia, de intrepidez, alabrasuricanta, para falar com propriedade. Eu gosto desse termo, falar com propriedade, porque se apropriou da palavra, se apropriou do conhecimento da glória de Deus. Aleluia, xarabanto, rica labassobro, como ligarianda labachevia, rica labassuricanta. Você começou uma caminhada, Deus está mandando você dizer: não olhe para trás. Aquele que tenha posto a mão no arado e olha para trás, não apta ao meu reino. Deus está falando: não olhe mais. No teu negócio é seguir em frente, porque tem muito conhecimento e intimidade e um relacionamento muito mais profundo que Deus quer inferir na sua vida. Labassuricanta, para que você fale com propriedade, discipule, oriente, pregue. Labassuricanta, revestido pelo poder do reino, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Saiba disso, há uma caminhada. Não diga que você sabe, quem sabe é o Espírito Santo. Paulo diz: cuidado com isso. Deus manda você ter cuidado. Não que de mim mesmo eu possa pensar alguma coisa como se viesse de mim. A minha capacitação vem de Deus. Oh, aleluia. Xeremanto para calabassuricando. Deus manda te dizer: Marcos, Deus quer você caminhando rápido. Quer te desenroscar dessas coisas do passado, onde você está emaranhado nelas. E Deus quer arrancar esses emaranhados teus para que você caminhe solto, rápido. Porque a partir do momento que tirar os emaranhados e tirar todos os embaraços, a tua caminhada vai ser muito rápida. O crescimento em Cristo vai ser muito rápido. E você poderá testemunhar, orientar muitos. E tem negócios que Deus preparou, mas não pôde liberar ainda. Mas são teus, te pertencem, ninguém pode tirá-los de você. Mas Deus está falando, como foi cantado, canta de novo isso. Entoa esse cântico de novo para nós encerrarmos aqui. Como Eliseu queimou a carroça e os bois, o fogo da carroça serviu para assar os bois. Isso acabou. Finish. Aleluia. You start new life. Começo uma vida nova. Eu começo uma vida nova. Ele é maçuri andava fora. Eu começo um novo. Eu não quero mais o velho. As carroças são queimadas. Oh, aleluia. Depois de Elias, Eliseu foi um dos maiores profetas. Você sabe de onde Deus te tirou? Eu estou vendo, eu não sei o que é isso. Estou vendo muitas coisas novas. Estou vendo muitas coisas confeccionadas, novas nas vossas mãos. Abraço e canta. E Deus falou bem assim: coisas confeccionadas. Mas eu vou dar a diretriz, eu vou dar o caminho, eu vou dar toda a direção necessária. Ele é dono dos recursos. E Deus é dono das colunas que sustentam a terra. Nós somos as colunas que sustentam o planeta. Já pensou? O dia que as colunas forem retiradas, a terra vai cambalear como uma embriagada. Deus está falando: vai, não para, ide. Não te mandei eu? Não te mandei eu? Oh, aleluia. Deus está provando a sua fé. Listen to me. Deus prova a sua fé. Você viu o que diz o livro de Tiago? Depois de ser provado, recebe a coroa. Receba a coroa de unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eleva a suricana.
receba o testemunho. Eu vi uma página escrita, um testemunho. Aleluia. Há um voto que foi feito com Deus. Deus faz a parte dele tranquilamente. Mas Deus tem algo, tem uma caminhada. Um ministério empresarial. Receba, Deus está dando ousadia. Ousadia na fé. Impetuosidade. Eu gosto desse termo. Impetuosidade. Que nada te barra, nada te segura, nada te atrapalha, você vai em frente. Como Eliseu, ele rompeu. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Deus vivo. Essas pontes precisam ser implodidas. Eliseu não queimou a carroça e os bois. Tem pontes que precisam ser explodidas. Pontes que ainda te ligam ao passado. Exploda essas pontes logo. Você vai ver o caminho. No dia que você estiver num púlpito ministrando, cheia do Espírito Santo, cheia do conhecimento da glória de Deus. Eu vi agora eu vi um cadeado de morte sendo quebrado. Agora eu olhei de lá, olhei aqui, eu vi um cadeado enorme que ia te prender no inferno, ia te prender numa sepultura. Foi quebrado esse cadeado. Ele massuri, canta. E Deus vai dizer: siga o propósito, siga até o fim, até arrancar o diabo de lá, até arrancar a corja de demônios de lá. Escuta, é assim mesmo. É assim mesmo. A casta de demônios que só sai com jejum e oração. Ei, Deus Todo-Poderoso, eu estou vendo a assinatura de descansem. Xerebalaba sobre Cominabasébia. Elemancho. Deus também me mostrou pontes que precisam ser explodidas. Para você estar livre, sabe o que é livre? E Deus quer te colocar nas mãos algo que é muito mais de tudo que você já ganhou, de tudo que já foi feito, de todo o conhecimento que você teve, seja com banqueiro, empresário, seja com quem for. É muito mais, porque Deus é como se estivesse começando de novo. Eu vou construir o seu nome e vai ser muito mais do que já foi. Mas saiba que há um alvo, há um propósito, porque essa foi a palavra. Estou falando sério. Essa premissa para concluir o que Deus te chamou para concluir. Xeremanto rabalaba. Eita labassurica. Aia. Receba cura na sua casa. Existe um demônio que entra lá todas as noites. Se você quer saber, todas as noites entra um demônio lá. E é um capa preta. Também ele é acompanhado de mais 7 que entram lá todas as noites. Outras coisas. Deus está pondo a mão, mas saiba de uma coisa: comprometimento. Não tenho pra onde voltar. Só tenho Deus está falando para mudar o teor da oração. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Deus está pondo a mão e eu repreendo esse demônio, esse espanto noturno e os 7 que eu acompanho. Em nome de Jesus. Pai, manda teus anjos lá na casa dela. Manda lá, Pai. Alamanto, rabalabacé. Recalabassuricanta, manda, Pai, em nome de Jesus, uma legião de anjos lá, cubra aquele lugar. Um dos que acompanhavam no espírito de loucura, nós estamos dando uma ordem
E essas trevas estão sendo rechaçadas agora. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Eu não tenho pra onde voltar. Tudo que você falou de reino, Deus escreveu. Eu, escrivão da parte de Deus, mandou escrever. Sabe por quê? Porque ele mandou escrivãos. Tem anjos escrivães. Mandou escrever para ser relatado. Quando muitas coisas se cumprirem, eu vou te dizer algo. Vão ser portas após portas. Deus também levanta o teu nome, porque é uma potestade que caiu na sua frente. E a partir daí as coisas começaram a funcionar. E vai ser muito mais do que você pensa. Porque há um chamado. Deus quer cumprir esse propósito na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus santo, vivo, fiel. Amém, amado. Vamos ficar de pé. Aleluia. Esteja orando por nós. Deus vai trazer um quebrantamento. A partir de hoje começa uma etapa nova. Porque é necessário. Você não vai mais precisar dizer: minha igreja é muito pequena. Amém? Só vou falar isso. Pontes foram destruídas. Caminhos antigos foram queimados. E a nova etapa está começando hoje. Escute hoje. Tem pessoas que não iam conseguir vir. Começa um novo profético hoje na sua vida, Eduardo. E Deus manda te dizer o seguinte: não recue mais. Não recue mais. Porque já era para estar muito adiante, mas Deus está te dizendo, é uma nova etapa que começa hoje. Na vida de algumas pessoas aqui. Recebam, na vida de todas as pessoas aqui. Começa uma etapa nova em nome de Jesus Cristo. Receba o amor de Deus aí. O amor de Deus Pai. A graça do nosso Senhor Jesus. A grandiosa comunhão do Espírito Santo seja na sua vida até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Tenho você.